Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto é, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje com a Laide Barbosa Martins, investidora, empresária e empreendedora. Bem-vinda, Laide. Olá, Sérgio. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Gostaria que você falasse um pouquinho de sua trajetória, né? Sabemos que você investe e empreende bastante, principalmente na área de educação nos estados do Nordeste. Mas como que surgiu essa história? Como surgiu essa veia empreendedora em você? Sérgio, obrigada pelo convite para estar aqui compartilhando um pouco toda essa trajetória, né? E ela é um pouco longa, porque foi lá desde os 15 anos, Sim. quando meu pai, que é empreendedor, uma família de empreendedores lá no Nordeste, na Bahia, em vez de dar uma mega festa de 15 anos, um presente para Disney, ele me levou no cartório, me emancipou e me deu uma padaria. Ele disse, tá aqui, ó. Começa aí sua jornada, como todos os demais da família. E foi algo bem diferente para mim, porque diferente de você ter um comércio que tem um horário comercial, padaria você trabalha 24 horas, porque você tem que produzir à noite para vender durante o dia, né? Então, eu muito jovem, já naquela jornada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma criança muito inquieta e questionadora. Então, tudo queria saber o porquê das coisas. E gostava muito de estudar. Então, eu fui levando essa jornada, estudando e empreendendo. Claro que isso fez com que eu tornasse um pouco mais independente, muito jovem, né? E quisesse tomar decisões e fazer as coisas acontecerem. Mas eu observava o seguinte, que mesmo tendo vários colaboradores ali na padaria, por exemplo, que eram senhores, eles respeitavam, mas eu acho que não era por pena, assim, de ver um garotão jovem à frente do negócio, mas por ver a minha energia, a forma como eu sempre chamava de senhor e tal, aquele tratamento, e eles sempre respeitando aquele processo. E eu levei essa jornada estudando e atuando como empreendedora de pequenos negócios ali, de uma padaria, a gente foi para 2 padarias e foi crescendo. Mas chegou um momento da minha jornada que eu tive que tomar uma primeira decisão difícil na minha vida, né? Ainda muito jovem, que era o momento de ou continuar com um pequeno negócio, empreendendo, ou concluir minha faculdade, que precisava estagiar, né? Então, para poder tomar essa decisão, eu tive que desfazer desses pequenos negócios e partir para o estágio para conseguir concluir meu curso e comecei a estagiar numa grande empresa, no Polo Industrial da Bahia, que é a empresa do Grupo Odebrecht. E de lá, de estagiária, trainee, eu segui carreira, passei 23 anos nessa jornada até diretora executiva. Então, aquela veia do empreendedorismo tinha ficado um pouco lá atrás. Só que, ao mesmo tempo, dentro da jornada, dentro dessa grande organização, eu sempre tinha aquele olhar como um dono do negócio, como empreendedor, como empresário. Isso me fez crescer muito dentro da empresa, porque estava conectado com a cultura organizacional, né? Então, a cultura organizacional da empresa, ela tinha aquela característica de decida, resolva, seja dono do seu negócio. E isso combinava com aquela minha jornada lá de trás, de ser empreendedor, dono do seu negócio. E foi algo que permitiu que eu ficasse por tanto tempo assim nessa jornada como alto executivo e essa jornada Brasil em vários estados por onde eu passei, desenvolvendo projetos, né? E ao mesmo tempo estudando. Então, aí foi onde eu fiz meu mestrado, doutorado, pós-doc na engenharia. E essa jornada aí, onde lá atrás eu ficava assim, mas e aquele meu negócio, aquele meu empreendimento que eu quero também ter total autonomia para poder decidir. E sempre aquilo me inquietava durante a noite, né? Então, era aquele pensamento sobre como continuar aquela jornada da garota lá de 15 anos lá atrás. E foi quando, durante esse processo ainda como alta executiva, eu resolvi empreender em paralelo. E eu comecei a investir na área de educação. Por que educação? Pois é, porque educação. Eu não tinha nenhum exemplo disso. Meus pais não fizeram curso superior. Então, não era algo... Mas eu gostava muito de estudar, como eu te falei, né? Então, eu fiz engenharia, administração, fiz computação, depois fiz várias pós, mestrado, doutorado, pós-doc aqui na Poli, na USP. Então, essa jornada toda me fez apaixonar pela educação. E eu sempre muito curiosa. E foi quando eu resolvi que a educação mudava a vida. Se eu conseguia ser uma alta executiva, foi pela educação. Foi porque eu, como mulher do Nordeste, vim para São Paulo e atuar como diretora executiva de um grande grupo organizacional. Quem tinha aberto essas portas
foi a educação. Uhum. Foi exatamente a minha capacidade de ler, entender e galgar novos conhecimentos. Sim. Então, eu entendi que a educação mudava a vida das pessoas. Com tudo que eu estava acumulando de riqueza em função meu trabalho dentro desse grande grupo, eu comecei a investir em educação. Então, hoje, o nosso grupo educacional é formado por várias escolas no Nordeste, né, Bahia e Sergipe principalmente, e a faculdade está tornando um centro universitário, que atua no Brasil todo com a educação, que é a Faculdade Jardins. Uhum. E a gente começou a observar que a educação muda vidas, e esse foi o propósito da faculdade e das escolas. Falar, olha, você quer mudar a sua vida, só depende de você, não depende de mais ninguém. Ainda mais depois que chegou a internet, né? Que a internet facilitou o acesso. Então, permitiu que você tivesse acesso a grande conhecimento, sem demandar, por mais que você estivesse lá no sertão do Nordeste, você não precisava de uma grande biblioteca ali perto de você. Você tinha acesso à informação e você, dedicando o seu tempo, você conseguiria mudar a sua comunidade local, você conseguiria ter informação suficiente para transformar o local onde você vive. E a gente começou a criar essa cultura e dizer assim, olha, só depende de você, para de botar culpa nos outros, culpa na política, culpa no sistema. Faz o seguinte, faz o que vier a tua mão para fazer, faz com todas as forças. Algo que era um princípio meu desde criança. O que vem a tua mão para fazer, faz com todas as forças, né? Certo. É um versículo em Eclesiastes, e para mim é um dos livros meus de cabeceira, Eclesiastes, foi escrito pelo grande Salomão, que para mim é um exemplo de sabedoria. E aí, isso eu passava para meus alunos. E eu sempre fui professora em várias universidades na Bahia, então, eu sempre, durante o dia eu trabalhava, à noite eu ia para a faculdade dar aula. Certo. Então, isso fez com que a gente começasse a se apaixonar mais ainda pela educação, por observar que a gente conseguiria transformar o Brasil através da educação. Então, foi aí que surgiu o Grupo Jardins de Ensino. Só que quando chegou a pandemia, a educação tomou um grande baque, né? Foi aquele recuo todo. As escolas, a educação infantil, as crianças todas dentro de casa, e aí tudo transformou em educação à distância. A nossa faculdade estava preparada para a educação à distância. Então, isso ajudou. E a gente, como conhecia muito de educação à distância e de tecnologia com essa formação tão híbrida, fez com que a gente incentivasse as pessoas a não parar de estudar. E não achasse que era o apocalipse e que o mundo estava acabando. E que tinha uma esperança. Tinha um pós-Covid. Então, que tinha que continuar preparando. Foi o momento, inclusive, que eu mais li, que eu parava para fazer várias leituras e meus livros de cabeceira era o momento que eu mais me dedicava para entender o que estava acontecendo e ver o que viria depois. E a gente tentava passar isso para os nossos alunos, nas aulas virtuais, nos encontros, em todas as séries. Não era só no ensino superior. Agora, a gente também estava com a educação básica, que era a turma do Fundamental 2 e médio, também em casa. E a gente precisava trabalhar com esses jovens que estavam literalmente em casa, cheio de energia, e como converter isso na frente de um computador. Então, foi um momento muito difícil, mas que a gente conseguiu atuar junto. E aí eu vi que a educação realmente é o que estava trabalhando na cabeça das pessoas, é o que estava fazendo a diferença, e mais do que nunca a educação sempre vinha na minha mente como sendo a válvula de escape, aquilo que consegue realmente ajudar as pessoas, conectar as pessoas e fortalecer as pessoas. Então, se tinha um pilar que consegue agir e fazer a diferença, é a educação. Então, isso mais do que nunca me incentivou. E foi um momento que várias escolas estavam fechando e a gente começou a comprar a escola. Porque eu acreditava que era o momento em que ela estava vivendo, e se a gente comprasse aquela escola, a gente conhecia de educação à distância, a gente tinha tecnologia, a gente não ia deixar a educação do Brasil sofrer mais do que o que já estava sofrendo. Então, a gente começou a adquirir escolas nesse momento da pandemia, né? Certo. Então, o grupo cresceu, o Grupo Jardins, nesse momento que foi um momento de crise tão difícil, né? E essa mensagem que a gente começou a dar para as pessoas, em paralelo a isso, eu comecei a observar também o que acontecia no mundo com empresas que não era nada, que eram ideias que estavam no papel, e aquela ideia se transformava em unicórnios, em grandes negócios. Eu falo isso em cima das grandes marcas que surgiram, que não eram empresas tradicionais, que tinham prédios e tal. Elas se tornaram grandes depois, mas elas nasceram com ideia. E foi o momento que a gente começou a olhar para a nova economia. Então, nesse momento, a gente criou startups. Então, uma das startups que a gente criou, que é o Saber em Rede, que nasceu, essa startup se tornou uma startup muito grande, e ela veio com o propósito de ajudar as pessoas
as pessoas recebem um comissionamento, tipo um Uber, assim, da educação, Sim, né? sim. Então, as pessoas, elas atuam na educação através dessa startup, que é a Saber em Rede, e elas são comissionadas, embaixadores recebem uma participação por isso. Então, já foram mais de 10 milhões distribuídos em comissionamento, mais de 23 mil pessoas impactadas, que hoje atuam como embaixador Sim. da Saber em Rede, e eles ajudam outras pessoas a estudarem e automaticamente elas são comissionadas por isso. Pensa assim, eu vendo um seguro de vida e ganho comissão. Então, ela vende educação e ela incentiva a pessoa a estudar, dá um suporte para aquela pessoa, ajuda ela a estudar e automaticamente ela passa a ter uma remuneração com aquilo. Ela está disponível onde, a rede? Na internet, na nuvem, a Saber em Rede. E tem... as pessoas estão acessando no país inteiro. São mais de 200 mil embaixadores já. Esse projeto atua o Brasil todo, com as grandes empresas, com as grandes universidades. Sim. E também rede de escolas. Esses embaixadores se cadastram, não precisa ter nenhuma formação, a gente dá um treinamento, a gente ensina sobre marketing, ensina sobre venda, ensina como fazer um copyright, como usar aquela plataforma para transformar a própria vida, né? Então, tem várias pessoas que vai se cadastrar, chega lá, recebe o treinamento e começa a vender e começa a ser comissionado. Então, teve gente que manda feedback pra gente, dizendo, olha, consegui botar meu filho num colégio particular, graças ao que eu estou recebendo todo mês aí com vocês. Outro, comprei casa, comprei carro, consegui pagar meu casamento. Então, assim, as coisas assim mais diferentes, e a gente recebe esse feedback e a gente fica muito feliz por observar como estamos impactando a vida das pessoas através da educação. Uma educação fora da caixa, porque é uma proposta baseada no marketing 4.0, que é o marketing de relacionamento, que é algo totalmente inovador e nasceu com uma startup que recebeu o investimento de um grande fundo e cresceu, né? Então, essa foi uma das ideias que nasceu lá dentro da nossa faculdade, dentro do nosso grupo educacional, com pessoas ali, com mentoria. E a gente começou a observar que vários outros projetos começaram a nascer disso, de tirar a ideia do papel e transformar em realidade. Um último que nasceu, por exemplo, esse ano, agora, foi a DoutorMap, que é de telemedicina veterinária. Uma startup também. A startup, ela nasceu no final do ano passado. Esse ano a gente impulsionou, ela foi para o último episódio de Shark Tank, que foi investida. Sim. Então, começou a ter visibilidade, a startup cresceu. Então, a gente começou a observar que a nossa instituição, ela estava montando vários projetos educacionais, projetos de startups e com mentorias e com professores voltados para esse olhar, que ajudam o empreendedorismo. E não é um empreendedorismo só local ali no Nordeste, é um empreendedorismo Brasil, entendeu? E é esse propósito que a gente quer. A gente quer vários cases de sucesso. A gente quer que aquela pessoa que tem uma ideia no papel se aproxime. A gente está ali como mentor, eu sou investidora. A gente tem uma Venture que faz investimento, que é a nossa X5 Venture, que a gente criou dentro da nossa instituição, que é chamado Projeto Universidade Garage, né? Dentro da nossa instituição, para quê? Para impulsionar esses empreendedores. Então, as pessoas chegam, traz a ideia no papel e a gente começa a fazer mentoria, assim. Sabe aquela coisa que o Adrian Graham fala de dar e receber? É o que a gente pratica com nossos professores, com o nosso network lá. A gente está no momento que a gente quer dar mentoria, oferecer sem custo nenhum, para ajudar aquela pessoa a tirar aquela ideia do papel, transformar em realidade e ela mudar o entorno dela. E quando a gente para e pensa assim, tudo que tinha que ser inventado já é inventado, todos os unicórnios já nasceram. Mentira. Sempre há uma nova ideia, né? Sempre tem muitas dores que as pessoas não estão enxergando, estão convivendo com aquela dor poderia ser solucionada com algo que alguém pensou, mas não compartilhou. Sim. E a ideia tem que ser compartilhada, a ideia tem que ser falada, tem que ser comentada, para poder, inclusive, a gente conseguir validar, rodar um MVP, testar aquela ideia, tirar do papel e transformar num grande negócio, né? Então, a gente tem esse propósito. A gente atua no Nordeste, mas nós temos uma sede aqui em São Paulo também, que fica aqui na Vila Olímpia, onde a gente faz esse olhar através da X5 Venture de qual dor que você tem. Então, as pessoas escrevem pra gente, mandam mensagem, entra em contato, compartilha a sua dor, a gente faz a mentoria, dali pode estar nascendo uma grande ideia. Muitas vezes a pessoa já tem uma ideia, já rodou um MVP, já testou, mas não consegue crescer, tá ali. Sim. E a gente abre portas, a gente faz conexões com grandes players, a gente faz conexão com o mercado do Nordeste, que é gigante, para poder ajudar aquela ideia daquele empreendedor a crescer, né? Crescer Brasil, né? Quais seriam os cases de sucesso até agora? A gente tem esse do Saber, que foi o grande case. Sim. Tem a DoutorMap, que foi outro grande case. São cases diferentes, um de educação, outro de telemedicina veterinária. Sim. A gente tem um voltado para um sistema, esse ainda está rodando teste, que é um sistema para empresas, para poder elas colocarem ali a sua demanda e fazer tipo cashback dividido. Então, é uma plataforma que está nascendo
para fazer apoio aos pequenos e médios empresários. E a gente está com alguns projetos que estão conosco ainda na incubação, Sim. que é para atender dores do pequeno e médio empresários, porque a gente está com um olhar muito voltado para esse mercado, porque muitas estão pensando apenas ou no B2C, que é aquele pegar o grande público e querer ser unicórnio, não é o nosso caso, ou então nas grandes empresas. A gente está olhando o mercado do pequeno e médio empresário, que tem muitas dores e que está ali o que ganha para pagar os salários dos seus colaboradores. E quando vai fechar o mês tem pouca receita, mas se a gente conseguir otimizar esse negócio, ele consegue ser lucrativo e crescer. E aí a gente está incubando startups que queiram atender as dores desse pequeno e médio empresário. Então tem algumas soluções de back-office, soluções de trazer inovação para pequenos negócios, para redes de pequeno negócio. Então esses estão hoje sendo incubados por nossa equipe, nossa Venture, para poder ajudar a crescer. São nomes que ainda vocês vão escutar muito, né? Então, tem alguns lá já sendo mencionados no nosso site da Venture, né? Certo. É interessante notar que desde o começo da sua trajetória, empreendedorismo e inovação sempre foram duas palavras muito presentes, né? Mesmo na época em que você estava numa grande empresa e não tinha aquela autonomia de um negócio próprio, né? Isso, empreendedorismo e inovação, como eles informam todos esses negócios que vieram? Eles estão no DNA, né? De tudo que veio depois? Nossa, você fez uma conexão aí que eu não tinha reparado, mas é bem isso mesmo, Sérgio. Eu acho que o ser humano tem isso, né? Então, ele tem que desenvolver esse pensar criativo, essa capacidade dele de conseguir criar. Sim. E isso, e esse impulsionamento de querer realizar, porque não são sonhos que mudam o mundo, são ações. Sonhos são importantes para você pensar, mas não adianta só ficar no sonho. Você tem que transformar aquilo em ação, né? E para transformar em ação, você tem que fazer um planejamento para que aquilo aconteça, né? E eu sempre observei, acho que foi lá, como você falou, da raiz lá. Uma padaria é uma pequena indústria que você produz, depois vende. Então, passa por todo o ciclo de produção. Você tem que primeiro planejar, ver quais insumos precisa, pegar aquela matéria-prima, transformar em um produto e aquele produto vender. O produto, você não é um só. Você vai ver na confeitaria, tem N produtos que a origem foi a mesma, só que um tem açúcar, o outro tem sal, o outro tem doce. E você ali tem que precificar, que é a parte mais difícil, é precificar. Mas é muito completa. E eu fui abençoada na hora que meu pai me inseriu nesse negócio, porque isso me ajudou muito na formação. E é uma coisa que eu sinto falta hoje nas escolas. As escolas tradicionais, aquele mesmo modelo, né, em que parece que você está ainda na época lá da Revolução Industrial, onde as escolas, os alunos estão um sentadinho do lado do outro ali, tem a sirene que toca o horário, as aulas têm aqueles 50 minutos, e fica aquela coisa muito mecânica. E a gente mudou isso nas nossas escolas. Como? A gente trouxe o empreendedorismo para dentro, onde tem educação financeira, onde tem que pensar em inovação, onde tem que criar, para tentar, porque nem sempre todo mundo tem esse berço que ajuda. Sim. Mas todo mundo é capaz. Ou seja, eu não acho que é algo que vem lá biológico. Eu acho que é algo que se desenvolve, esse querer transformar, esse querer mudar. Eu acho que o contexto ajuda muito. E aí a gente tenta ajudar nas nossas escolas isso, porque nem sempre a criança tem esse berço que ajuda a desenvolver esse empreendedorismo. E o Brasil, então, tem uma cultura de que o empreendedor, ele é vilão. O empresário é vilão, é o burguês, é o que maltrata os empregados, é aquele que sempre tem um carimbo de que ele não é o bom. E o brasileiro tem muito aquela coisa de, não, quero formar meu filho para ser um doutor, um juiz, um funcionário público, para ter uma vida tranquila e garantir o seu salário e ter uma vida tranquila. Isso muitos pais criam assim seu filho, até porque passou por muito sofrimento. Não, eu quero que meu filho seja um funcionário público, porque ele vai aposentar com um ótimo salário. E não era isso que eu via. Eu tinha o maior orgulho de meus pais lá, na labuta deles, de acordando cedo, trabalhando. E eu desenvolvi desde pequena a mentalidade seguinte: eu não quero ter um salário garantido. Eu quero garantir o salário de muita gente. É isso que eu quero. E para você garantir o salário de muita gente, você não pode olhar só para o seu umbigo, para o seu salário e para a sua garantia. Você tem que olhar como você empreender, como você transformar o seu entorno para que aquelas pessoas também sejam abençoadas. Entende? Então, a gente tem que mudar essa cultura no Brasil, de você querer garantir o seu. Você tem que... Se você pensar maior, pensar fora da caixa, você vai garantir o outro. E isso vai... Em pouco tempo, o Brasil se transforma. Se o Brasil for um Brasil de empreendedores, ele vai ser um Brasil diferente, entende? E a gente precisa fortalecer essa cultura do empreendedorismo no Brasil, que não existe. Não existe. E eu percebo isso principalmente no Nordeste. O empreendedorismo,
no Nordeste, aquele pequeno comerciante e tal, é como se fosse, não conseguiu fazer nada, não conseguiu trabalhar numa grande empresa, monta seu negocinho, sua barraquinha aí, pelo menos você consegue sobreviver, entendeu? E aí, muitas vezes, o jovem vai para a escola e pergunta, seu pai é o quê? Meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é engenheiro. E seu pai? Meu pai é comerciante e ele tem vergonha daquilo. Para com isso. Para com isso. Entendeu? A gente tem que entender que o empreendedor, ele pode ser um médico, mas ele pode ser um médico, dono do hospital, um empresário. Então, não vou formar meu filho para ser um advogado, para ele só ser um advogado. Não, ele vai ser um advogado dono de um grande escritório de advocacia, ele vai ser um empreendedor que vai empregar muita gente. Então, cria primeiro a cultura do empreendedor. Os outros é consequência. Eu estou dizendo isso por todas as formações. Então, meu pai me criou como empreendedora. As outras formações que eu te falei, administração, química, computação, a engenharia, foram consequências, entendeu? Então, a gente faz isso nas nossas escolas. A gente desenvolve jovens que pensam como eu vou mudar o mundo, como eu vou empregar outras pessoas. Até você, como um engenheiro dentro de uma organização, se você é o melhor engenheiro, você vai estar ali com uma equipe. Aquilo que entregaram para fazer, você vai fazer tão bem feito que vai crescer, aquela empresa vai crescer e automaticamente novos empregos vão ser gerados. Eu não vou precisar importar mão de obra. Eu vou ter que importar e trazer os grandes engenheiros para cá. Eu vou ter aqui o melhor que vai empregar aqueles locais e que vai formar pessoas, vão ser mentores de pessoas. Então, a educação, ela meio que foi a ferramenta, o meio que eu enxerguei que eu poderia estar abençoando outras pessoas, poderia estar transformando pessoas com esse conceito e tentando criar essa cultura, entendeu? De empreendedorismo no Brasil. Foi por aí. Falei demais. Mas essa cultura hostil ao empreendedorismo ainda prevalece no Brasil? Ela está diminuindo? Qual que é a sua percepção? Olha, eu sinto ainda que existe sim, e para a gente mudar precisa muito do apoio de vocês aí, eu falo isso como isto é e tal, de realmente a gente dar mais vez e cara para os empreendedores contarem sua história como vocês estão fazendo. Isso é um passo muito diferenciado, se você observar. As histórias que são contadas são de empreendedores que acreditaram, que lutaram e que conseguiram fazer algo diferente. Então, isso já é uma grande iniciativa e que é nova. Então, se você observar, a gente está passando pela essa fase de mudança. Talvez daqui a 5 anos a gente diga, nossa, gente, como mudou o Brasil com esse empreendedorismo e tal. E não sabe o que foram essas iniciativas que fizeram a diferença, entendeu? E se muitas empresas tiverem esse olhar de como incentivar o empreendedorismo, como formar seu filho para isso, e a gente percebe que é ainda muito incipiente. É incipiente num todo, né? Então, a nova economia está mudando um pouco isso. O que é a nova economia? É você incentivar as startups. Só que existe poucas cidades que têm decretos, que têm incentivos públicos e políticos para desenvolver o empreendedorismo local. Por exemplo, lá no estado de Sergipe, a gente está tentando fomentar isso, está buscando isso. A gente quer transformar lá no verdadeiro Vale do Cuscuz, né? Por quê? Mas para isso eu preciso que sejam criadas políticas públicas, como existe em Santa Catarina, no Porto Digital lá de Recife, que são locais que o empreendedorismo tornou forte. E aí as startups, muitas vezes nem são de lá, mas vão para lá porque lá tem incentivo para você começar a sua ideia, para você abrir seu primeiro CNPJ, onde os fundos estão olhando, os fundos estrangeiros que estão com muito capital, olha nesses pontos. Então, a gente precisa desenvolver as políticas públicas em vários locais diferentes para incentivar essa nova economia. Então, a nova economia vai ajudar a mudar essa cultura do empreendedorismo, porque na hora que você pergunta, minha filha, por exemplo, é uma das minhas 2 filhas são empreendedoras, né? E uma delas, as 2 têm startup e seus negócios cresceram e tal. Então, a minha filha menor tem 19 anos, ela está na faculdade. Mas quando você pergunta, você é estudante? Ela fala, não, eu sou empreendedora. Estudante é uma consequência, ela está estudando, está fazendo faculdade, mas sou empreendedora. Então, é isso que eu quero. Eu quero que o jovem saiba que ele é empreendedor. Aos 19 anos, ele já tem seu CNPJ, já tem sua responsabilidade civil ali, entendeu? E já está mudando, já está dando emprego, já está transformando. Então, a gente precisa isso. E para isso precisa a gente falar, precisa a política pública, porque precisa incentivo fiscal, precisa aculturar, criar eventos, criar movimentos para que esse jovem, ele não precise ficar 5 anos dentro da universidade, para depois ele pensar se vai ser funcionário de alguma grande empresa ou vai abrir o seu negócio. Ele pode fazer isso em paralelo. A vida é curta, o tempo é curto, dá para você... Eu sou prova disso. Quer dizer, eu consegui fazer mestrado, doutorado, pós-doc na USP, 4 graduações, várias pós, ser alta executiva de uma grande empresa,
que eu passei pelo Grupo Odebrecht, depois pela Brookfield, que é da BRK Ambiental, o grande fundo de investimento. Em paralelo, construir startup, que hoje é gigante, que está abençoando muitas pessoas, criar o grupo educacional com várias escolas e faculdade e uma vida só. Então, nos meus 50 anos, quer dizer, uma vida só a gente conseguiu fazer. Dá para fazer. E a gente precisa mostrar para os jovens que ele está no momento. Então, está ali na faculdade, não precisa esperar os 5 anos. Entendeu? Isso a gente fomenta desde o nosso Fundamental 2 nas escolas. Desse olhar para ele já ir despertando. Ele faz uma ótima prova do Enem, nossas escolas são muito bem conceituadas, mas ele tem esse olhar também, ele consegue fazer as duas coisas, consegue passar no vestibular que ele quer, consegue fazer uma ótima prova do Enem, mas consegue também empreender e pensar fora da caixa e ver que aquelas ideias que surgem na cabeça, que nessa fase da adolescência, a mente ela fica cheia de burburinho. A mente é realmente inquieta, né? Como diz Adriano Grande no seu livro, os originais, ele fala das mentes inquietas é que transformam o mundo. É o momento das mentes inquietas, é esse jovem. Se você olhar, o Bill Gates, Steve Jobs, era exatamente nessa fase que eles estavam com as ideias borbulhando. E eu vou pegar e vou matar esse jovem, deixar 5 anos na universidade só pensando no tradicional, para depois ele pensar... Matou, acabou toda a criatividade. Então é nesse momento da juventude ali que está realmente com as ideias assim... saindo, que você tem que incentivar, criar um ambiente propício e dizer assim, vamos transformar isso e você vai fazer mais de uma coisa porque você é capaz de fazer mais de uma coisa. Entendeu? Certo. É um pouco isso. É o momento em que a criatividade está mais ativa, né? Inclusive nos estudantes. Exatamente. E aí, muitas vezes você chega numa escola muito tradicional, onde o professor ele não consegue enxergar isso. Ele mata porque ele fala assim, não é isso, eu quero saber exatamente aqui, se você está pronto para o seu vestibular, se você fez a melhor redação, você fugiu aqui da temática. Então, você frustra muitas vezes o jovem, achando que ele só tem que aprender aquilo que está no livro. Na verdade, ele pode escrever o livro. Né? E os professores, como que eles são preparados para essa nova mentalidade? Olha, eles vêm de uma formação tradicional também, né? Então, é um desafio você, como gestor, em todas as reuniões pedagógicas e nos encontros com os colaboradores, a gente está criando essa cultura. Então, a gente está falando para eles, trazendo exemplos, trazendo cases. A gente, como nosso foco educacional está lá no Nordeste, e a gente está muito aqui em São Paulo também, e a gente também passou um tempo no Vale do Silício, então a gente fica trazendo tudo que a gente vê e compartilhando. Então, é aquele trabalho também meio de mentoria com os professores. E a gente não faz nenhuma imposição em nada. Então, tudo a gente compartilha. Então, a gente diz, olha, se a gente fizesse isso dessa forma. Certo. Aí a gente traz e bota a sementinha e deixa que eles construam e nasce deles. E aí depois você vê o resultado e você diz, nossa, essa turma é muito boa, esse pessoal tá fazendo certo, entendeu? Então é mais a gente colocar a semente e ajudar a regar ali, dar as ferramentas que eles precisam, dar autonomia. Não adianta você entregar nada e dizer assim segue essa receita de bolo. Não é receita de bolo. Ele tem que poder mudar a receita e ele transformar aquele bolo que ela doce em uma torta salgada e ser tão fantástica quanto, entendeu? Sim. Então é isso. E ao mesmo tempo que vocês estimulam esse mindset empreendedor nos alunos, vocês também expõem eles ao que está acontecendo lá fora, né? As práticas, as ideias estão surgindo no exterior e acaba despertando mais o interesse deles, não? Pois é, isso você falou, essa mudança do mindset realmente faz toda a diferença, porque quando eu estou falando para vocês aqui das nossas escolas e da faculdade que eu já estou no Brasil, lá do Nordeste, eu estou falando que atende um público que vai da classe C, D, B, entendeu? Com poder aquisitivo um pouco mais baixo. Sim. E que com valor bem acessível, mas que tenha qualidade e a oportunidade de ver o que tem de ponto de inovação, o que está acontecendo lá fora. Isso é a gente oportunizar, isso é a gente realmente permitir ali ele ter acesso, porque muitas vezes ele não pode pegar um voo e está lá na Califórnia. Sim. Pega um voo e está aqui em São Paulo, aqui, onde tem o maior hub de empreendedorismo da América Latina, que é o Itaú, que é o Cubo, onde a gente está presente. Então, ele não pode estar aqui, mas a gente consegue. A gente paga a passagem, a gente ajuda, a gente traz, a gente leva o daqui para lá, a gente conecta eles com esse ecossistema, e mesmo que ele esteja pagando a mensalidade ali de R$150, entendeu? Ou seja, o que poderia estar sendo cobrado R$15 mil, ele está pagando 150 e ele está tendo a mesma oportunidade que um que está pagando 15, entende? Então, isso é você mudar, isso é você oportunizar, isso é você não pensar na educação de forma de monetizar. É você pensar na educação na forma de você escalar a educação, de você oportunizar, de você transformar vidas. E na hora que você está
observando isso acontecendo, para mim vem o maior retorno, que é o retorno de você observar o quanto você está contribuindo com a sociedade, deixar esse legado, entendeu? Do que está sendo transformado, das oportunidades que está dando, as pessoas muitas vezes te procuram e agradecem, e aquilo para mim é o que faz a diferença, é você dar essa oportunidade e observar que com aquela iniciativa você realmente ajudou de alguma forma, sabe? E contribui para mudar essa cultura prevalente no Brasil hoje. Pois é o que a gente espera que nossos netos eles já possam estar convivendo com outro cenário. Sim. E que você olhe lá atrás e assim, poxa, que bom, a gente ajudou com uma pecinha no quebra-cabeça nesse cenário e ajudou a transformar e criar algo mais sustentável, algo que realmente ajuda a pensar no todo, né? Pensar no todo porque a gente trabalha muito a política do SD, é a nossa tese dentro da nossa Venture. Então, a gente não olha só para EdTech, as nossas startups, né? Sim. Só para startup voltada à educação, startup voltada para fintech. Não, a gente olha em tudo aquilo que é SD que causa impacto, seja impacto no meio ambiente, seja impacto social. Então, a gente trouxe uma temática assim mais aberta, porque o nosso foco realmente é criar impacto e possibilitar que haja realmente uma transformação de vidas através da educação, né? Então, é algo por aí que a gente tem trabalhado. Certo. E o futuro? O que você prepara para 2024 e além? A gente ainda tem um desafio muito grande pela frente, porque tudo isso que a gente colocou aqui é algo que a gente começou, como eu falei, tem pouco tempo. A faculdade a gente está conosco desde 2015, mas foi a pandemia que foi essa virada de chave da importância da educação na minha cabeça e tal. E foi o momento em que eu me desvinculei do mundo executivo para mergulhar nesses negócios, né? E aí, sabe, eu não sei se você conhece o ciclo da águia, e eu vivi bem esse ciclo da águia aqui para poder enxergar o que eu penso do futuro. A águia, ela tem uma fase que, os primeiros 40 anos de vida dela, ela constrói muito, cria muito, mas ali quando chega nos 40 anos mais ou menos, ela tem que decidir, de 40 a 50, a águia tem que decidir se ela vai continuar o ciclo de vida ou se ela vai morrer ali. Como? Porque naquele momento a águia ela está com suas unhas muito grandes, que já está perfurando. Sim. Ela está com seu bico tão grande que não consegue se alimentar. Ela está com as asas todas já muito grandes e ela não consegue mais alcançar voos para poder conseguir viver e continuar vivendo. E a águia decide ali se ela vai ficar atrofiando e vai morrer ou se ela vai tomar uma decisão e aquela decisão vai permitir que ela crie outros voos. E é nesse momento que a águia voa para um alto de uma montanha com todas as forças que ela tem, ela toma essa decisão. Lá, ela usa ainda o que ela tem do bico para arrancar cada unha, então ela dói, ela sofre, ela sangra. Primeiro ela bate o bico na pedra, bate, que o bico já não consegue mais se alimentar, bate, quebra, então ela sangra, perde aquele bico. Nasce o novo bico, com o novo bico ela arranca cada uma das unhas, que sangra também, nasce uma nova garra. Com aquela garra ela arranca cada uma das suas penas e nasce uma nova pena. Então ali ela sofreu, ela passou por um processo de maturação e de autoconhecimento e ali ela se transforma em uma nova águia que vai alcançar novos voos. Com a maturidade que ela já passou, com o sofrimento que ela já passou e ela consegue alcançar novos voos e construir. Então eu passei por isso, porque você sai de estagiário na mesma empresa e até diretor executivo de alto negócio do Nordeste, vir para São Paulo e ganhar o mundo fazendo vários trabalhos que a gente desenvolveu, e chegar a um momento que você pede demissão daquela sua vida, e as pessoas não entendem. Pô, na hora que você está no alto da montanha que você vai demitir. Então, na hora que você está no alto da montanha que você vai bater o seu bico até sangrar e você vai sofrer tanto. É isso mesmo, é essa decisão que você quer tomar. E aí você decide, não, se eu continuar aqui, eu vou atrofiar e vou morrer, porque eu não vou construir mais nada, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E é o momento de você dar um novo salto, e é aquele momento que você sofre, porque é uma decisão difícil, e eu falo isso como ex-executiva de grande grupo, e eu sei que muitos amigos passam por isso também, e é um momento que você está tão isolado, que quando você chega ao topo de grandes empresas, é o momento que você está mais isolado. E aí você toma aquela decisão, você sofre, você se transforma, e aí você vira uma nova águia, e aí são novos voos. Então, você pergunta em 2024, você quer o quê? Eu quero novos voos. Certo. Hoje eu estou no conselho de algumas empresas, estou apoiando, eu estou fazendo mentoria, os negócios estão caminhando. Então, aí eu quero, como essa nova águia que passou por todo esse processo, né? É alcançar novos voos, porque foi em 2020 que eu saí dessa jornada de alta executiva. Então, tem pouco tempo eu estou nessa transformação para esse novo ciclo. E eu sei que novos áreas, voos a gente está alcançando e a gente quer alimentar isso em cima de todos esses ideais novos aí. Certo. É isso.
Para finalizar, que conselho você daria à jovem Alaide de 15 anos hoje? Primeiro, eu agradeceria por ela ter sido tão resiliente, não ter desistido, ter entendido o contexto, ter acordado 4 da manhã, 3 da manhã, ou muitas vezes não ter dormido quando o funcionário não ia trabalhar porque estava doente, ela tinha que providenciar a produção. Então, primeiro, agradecer àquela jovem de 15 anos, que eu vejo que é o período mais difícil da vida, a adolescência, e ela foi tão resiliente, tão madura, né? E dizer que ela fez a diferença, que ela seguiu o caminho certo. Então, se hoje, na minha fase dos 50, eu olho para trás e digo assim, eu tenho orgulho. Tudo que já foi feito, tudo que eu construí, e tudo que a gente conquistou, e a educação que a gente galgou, sendo sempre um objetivo. E aí eu digo para os jovens hoje, para de pensar que você não consegue, síndrome de impostor, de achar que é tudo difícil, de achar que é porque você não nasceu naquela família, naquele berço, você não tem a mesma oportunidade que o outro. Vamos, é difícil, eu sei. Foi difícil para mim também, mas ao mesmo tempo eu gostaria de deixar a mensagem que a gente tem que tentar, sabe? Por maior dificuldade que a gente tenha passando, a gente sabe que cada um tem as suas dores, as suas dificuldades, os seus momentos de crise, mas a gente tem que tentar se conhecer e decidir, e tentar ver como você pode. E aqueles que estão em volta, os pais, os amigos, os familiares, é que mais pode ajudar. E a gente, como educador, está aqui para ajudar. Então, manda mensagem, procura, fala com um e tal, e estamos aí para ver como é que a gente pode ajudar vocês também nessa jornada, né? Eu estou nas redes sociais aí, tá disponível para poder apoiar as pessoas e fazer essas mentorias e ajudar, né? Dentro da minha limitação, mas estamos juntos aí para a gente estar apoiando no que for possível, né? Meu Instagram é aberto, é Alaide BM, meu LinkedIn é Alaide Barbosa Martins, Alaide Barbosa. Tem um fácil acesso e estamos juntos para ajudar, porque eu sei que na comunidade do Brasil a gente tem muito brasileiro para brilhar ainda, e eu quero ajudar colocá-lo forte nessa turma jovem aí que está vindo cheia de ideias e são geniais, e as mulheres brilhantes também, apoiar a causa das mulheres também nesse sentido de que é possível, né? Certo. Então é isso. Perfeito, então. Alaide, muito obrigado por vir compartilhar a sua história hoje conosco. Muito obrigada, Sérgio, também. A joia. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.